Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso primeiro podcast internacional, ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também no YouTube. Hoje vamos falar um tema extremamente sensível e necessário: a saúde emocional de crianças e adolescentes, especialmente quando um pai ou uma mãe enfrenta o câncer. Enquanto o adulto vive o impacto do diagnóstico e do tratamento, muitas vezes existe um outro silêncio dentro de casa, o dos filhos, que continuam vivendo suas rotinas, suas emoções, seus medos, muitas vezes sem saber como expressar o que sentem. Para essa conversa tão importante, eu tenho o prazer de receber direto de Adelaide, na Austrália, Eduarda Pontes, pós-graduada e mestre em terapia para crianças e adolescentes, que atua diretamente com jovens e famílias, acompanhando de perto os desafios emocionais dentro e fora das escolas. Vamos falar sobre comportamento, sofrimento emocional, bullying, autolesão e principalmente sobre escuta, acolhimento e o papel da família nesse processo. Fique com a gente, essa conversa pode mudar muito a forma de como você enxerga e cuida das crianças e adolescentes ao seu redor. Eduarda, minha querida, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada por fazer parte desse podcast hoje. Prazer é meu. Já acordou? Já acordei. Lembrando que ela está... 5h30. São o fuso horário de 13 horas, né? Comparando com o de Brasília, então é 5 horas da manhã lá. Então vamos lá. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, o tempo é quase, né? Bem curtinho. Eduarda, se apresente. Quem é Eduarda Pontes? Oi, gente, tudo bom? Eu sou terapeuta aqui na Austrália de crianças e adolescentes, então eu trabalho em escolas, em primary schools, em high schools, atendendo, né, crianças e adolescentes, e também ofereço muito suporte a famílias também, nesse processo terapêutico. Então, eu imigrei aqui para a Austrália quase 10 anos atrás, e então encontrei a minha paixão em trabalhar nesse espaço de crianças e adolescentes. Enfim, trabalhei com muito trauma no início, aqui na crianças que foram removidas pelo Estado, e a partir disso encontrei uma paixão muito grande em poder querer trabalhar com crianças e adolescentes, e a partir disso tenho feito, já tem alguns anos, nesse espaço. Recentemente, assim, uns 2 últimos anos, abri uma prática privada aqui focada também para a comunidade brasileira, focada nessa parte de crianças e adolescentes, e também adicionando essa parte da cultura, né, de que é imigrar também para um novo país, adicionando isso também. Tá certo. Então vamos falar primeiramente sobre contexto, né, e experiências. Eduarda, conta um pouco da sua atuação com crianças e adolescentes hoje. Atualmente eu trabalho, né, no escritório, né, no one-on-one, trazendo crianças e adolescentes que possam estar passando por diversos tipos de problema. Trabalho com crianças demonstrando comportamentos assim, não tão grandes como dificuldade de regular suas emoções, com muita raiva, muita ansiedade, mas também atendo muitos casos de jovens com pensamentos suicidas, né, passando por autolesão, casos mais agravados também. Então, assim, atendo tanto na parte de prevenção, né, daquele início, em que as crianças demonstram já tendo um comportamento desafiador, quanto também um pouco mais agravado quando elas passam, né, a ter comportamentos de risco, né, seja substâncias psicoativas, a engajar nesses tipos de comportamento, que é o que é mais comum que eu vejo em adolescentes por aqui. Então, também atendo, né, nesse espaço, oferecendo tanto, né, o suporte individual, nas sessões individuais, quanto também um apoio para a família, né, porque realmente tem que ser um suporte holístico, né, nunca é só o indivíduo na sessão de terapia, mas também no seu contexto, né, também auxiliar na escola, se o problema, né, for bullying ou algo do tipo, mas assim, né, agindo e atuando nesses espaços. Entendi. O que mais tem te chamado a atenção no comportamento emocional dos jovens atualmente? Atualmente, eu diria a falta de resiliência, vamos lá. Sim. Mas eu digo isso
Porque muitos deles, assim, né, e a nossa geração não foi criada com a bagagem emocional, né, de entender as emoções, de nomear e entender o que está sentindo. Sim, Então, o que eu vejo são muitos jovens perdidos navegando esse mundo, e a gente adiciona também as redes sociais, que trazem uma complexidade maior para isso, né? Então, assim, eu sinto que acaba trazendo essa pressão e eles não sabendo como lidar. Então, acaba que fica uma sobrecarga emocional muito grande e sim, vamos dizer assim, né, as ferramentas adequadas para poder lidar com aquilo que está acontecendo. Então, por isso que acaba muitas vezes recorrendo a comportamentos que não são saudáveis, né? Enfim, comportamentos de risco, enfim. entendi. Você percebe diferença entre crianças australianas e filhos de brasileiros imigrantes? Ah, se eu percebo a diferença. Ah, tem a diferença, assim, da personalidade, eu digo, da parte da cultura que eles Sim, trazem. sim. Então, assim, a maioria deles se sentem um pouco, né, diferentes, seja pelo sotaque ou pela forma mesmo da família. Assim, eu acho que o inglês eles aprendem muito bem, então, assim, aprendem muito rápido. Então, acaba que as crianças e adolescentes não sinto que eles ficam com tanto sotaque, né, mais que os adultos, mas eles sentem, sim, né, diferentes. E, assim, principalmente quando chega em casa, que vê que a família deles é diferente, a cultura é diferente. Então, assim, obviamente tem um pouco dessa ideia também de pertencimento, dependendo de quantos anos imigrou e quanto tempo está na Austrália, ainda também tem essa parte de, né, eu sou brasileiro, australiano, né, como eu me encaixo aqui, como eu posso me encaixar aqui. Então, Entendi. tem essa parte também. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Como é que o ambiente escolar tem impactado a saúde emocional desses jovens? Ah, tem impactado muito. Eu diria que, assim, o bullying, ele tem sido, assim, algo que eu vejo, assim, que aumentou muito nos últimos anos, assim, na experiência prática, e como eu também trabalho muito perto com escolas, né, com os líderes escolares, enfim, dando palestras, workshops, então, eu vejo que tem sido, né, um problema muito grande, principalmente porque o bullying atualmente, ele não acaba na escola, não acontece apenas como a gente conhecia, né, naquela sala de aula, aí você chega em casa, acabou. Porque principalmente com as redes sociais, né, e todos os aplicativos que eles acessam, é, esse bullying também é trazido para casa. Então, o Snapchat, a TikTok, são todas, né, Instagram, todas essas redes sociais, e até mesmo no videogame que eles jogam, acaba que acontece. Então, assim, se tornou muito mais muito maior do que era antigamente, né? Se tornou um espaço que acontece na escola e muitas vezes é levado para casa e além do alcance, né? De que é muito maior. Então, assim, antigamente era um bullying muito restrito à sala de aula, hoje em dia centenas e milhares de pessoas podem estar acessando, né, o que aconteceu. Então, assim, sem dúvida tem impactado muito. Eu só vou responder aqui uma pessoa que está tendo dificuldade de entrar, né? Você conhece Cleide Lopes? Ah, Ah, tá. Ela já diz aqui que já está assistindo. Por isso que eu estava mexendo aqui, tá tentando ver como é que ela está querendo entrar aqui, mas acho que já está agora, tá ok, já tá assistindo você aí. Existe hoje mais sofrimento emocional ou mais abertura para falar sobre isso? é um compa- Oi? eu acho que hoje existe, tá vendo? Tô Tudo ouvindo, bem. tô ouvindo. Tá, acho que porque é ao vivo, a Ah, gente tem que estar sempre mexendo aqui umas coisinhas, tá? Mas fica à vontade. Vai lá. sem dúvidas, comparado com antigamente, existe sim mais espaço para falar, né? Assim, eu acho que é um assunto que tem cada vez mais ganhando espaço, mas na minha opinião não o suficiente. Assim, eu acho que ainda o sofrimento emocional é muito grande, o estigma e principalmente quando se olha para crianças e adolescentes ainda é maior, porque você olha assim com muita visão do passado de que nelas engole o choro, e frases como isso, né? Ah, isso passa, não foi nada. Então, assim, ainda é muito forte. Eu digo que é só drama. E muitas vezes, assim, recebo muitos relatos, assim, de pais e adolescentes passando realmente situações muito complicadas, que os pais, às vezes, no início acham que era muito drama, não era nada, e assim, na verdade, o problema era um pouco maior do que drama. Então, assim, ainda acho que, infelizmente, ainda existe Existe, né? silêncio emocional muito grande, é. Tá bom.
Pode tomar seu cafezinho também, se quiser ir tomar seu cafezinho, viu? Tomar seu leite, fique à Claro. vontade, viu? A gente está aqui batendo um papo, acho que é interessante, que é um tema muito, muito sensível, né? E principalmente para aqueles os pacientes que têm tratamento de câncer, que eu sempre falo, tem que cuidar dele, né? Do tratamento dele, e paralelo a ele são vidas, que são filhos, mães, enfim, né? Então é muito difícil para o paciente. Ele, né? Ele tem que ter um equilíbrio muito grande para lidar nessas situações. Então é um tema que é bastante interessante e que com certeza vai ajudar muita gente, viu? Tenho certeza disso. E nós vamos falar um pouquinho sobre saúde emocionais e sinais. Quais são os sinais que os pais mais ignoram, Eduardo, no dia a dia? Os sinais, assim, os pais conhecem o filho como ninguém, né? Sim. Então, assim, se você nota que o seu filho está tendo comportamentos diferentes do que ele costuma ter, é o primeiro sinal. Porque, assim, existem realmente, que, assim, não tem como generalizar, porque existem que são crianças e adolescentes que são mais tímidos, mais extrovertidos, então, assim, não existe uma receita de bolo, mas Sim. existe comportamentos que são fora daquilo que eles estão acostumados a ver. Então, por exemplo, se você vê que uma criança ou um adolescente, assim, obviamente tem uma irritabilidade normal, mas que está uma irritabilidade todos os dias, né? Que, aqueles comportamentos de explosões muito mais frequentes e intensas do que, teoricamente, do que aconteceria. Ou se opõe a basicamente tudo, a todas as tarefas, assim, se tem uma resistência muito grande que não tinha antes. Ou completamente o oposto também, por exemplo, porque tem crianças que são muito explosivas, né, de demonstrar muita raiva, você pode notar isso, ou a parte quando eles se fecham completamente. Tem crianças e adolescentes que, assim, você não sabe o que está acontecendo, porque ele vai se isolar completamente, não vai falar, vai ficar completamente desmotivado, né, apático. Então, assim, nenhum nem outro. Então, assim, obviamente, assim, observar esses sinais e ver, assim, né, o que é o comum da minha criança ou do adolescente, o que tem sido, né, fora daquilo que eu tenho visto. Não, eu tenho visto que ele está muito explosivo, irritado, ansioso, né, assim, não quer controlar tudo também, tem isso também, vejo muitas vezes, precisa ter essa, sabe, esse controle, caso saia fora do controle, eles explodem. Então, assim, notar esses tipos de comportamento, porque, assim, eles podem realmente estar comunicando, né, porque a criança, adolescente, ele comunica através do comportamento. E esse, assim, eu acho que é a grande mensagem, porque a maioria deles não tem essa capacidade, né, esse vocabulário emocional de entender o que se passa no nosso corpo, as reações físicas, ou, né, o que eu estou sentindo. Às vezes é tudo ao mesmo tempo. Então, eles vão comunicar para os pais através do comportamento, né? Através disso, né? De seja explosivo, seja extremamente calado ou ansioso. Então, assim, notar que... E acho que sempre é importante fazer essa pergunta, né? O que minha criança e minha adolescente está tentando comunicar? Entendi. Eu não sei se acontece com criança, porque você tem adultos que quando ele tem aquela depressão, você não nota nada, ele vive normal, fala normal, age normal, fica rindo e está profundamente depressivo. Existe situações assim em criança? Existe, assim, crianças vão tentar, e principalmente, assim, né, no caso que você trouxe, assim, de um diagnóstico, por exemplo, o pai e a mãe já estão com uma sobrecarga emocional muito grande, né, de tendo que lidar e navegar com isso. Então, às vezes, quando pais ou mães estão passando por situações desafiadoras, a criança tende a tentar suprimir ao máximo que dá o comportamento, assim, não vou aqui suprimir tudo, não vou falar nada, vou tentar mascarar ao máximo. Por quê? Porque eu não quero dar problema. Eu não Sim, quero ser o problema. sim, Então, ele obviamente, assim, tenta ao máximo. Não acho que eles mascaram muito bem como adulto. Essa é a minha, né, experiência. Talvez eu tenha um olhar mais atento. Mas vejo, assim, se você nota que ele está... Quando eles tentam mascarar, normalmente o comportamento que eu vejo é muito mais apático. Assim, né, cansado e distúrbios no sono. Então, até mesmo o sono pode ser sinais né, de ter cansaço exacerbado, é um sinal de que aquela criança ou adolescente às vezes está tentando suprimir todos aqueles, né, medo disso, medo, inseguranças, ansiedade, raiva ao mesmo tempo, mas assim, não consegue. Então, vai
comunicar assim de outras formas, mas não acho que eles conseguem mascarar tão bem quanto Quanto adultos. adulto, né? E quando é que esse comportamento deixa de ser fase e vira um alerta? Ah, uma boa pergunta, porque muitas vezes eles estão navegando fases, ao Sim. mesmo tempo que podem, né, ser sinais de alerta. Então, assim, claro que principalmente na parte de... Tá me ouvindo? Tô sim, fica à vontade. Ah, principalmente na parte de... Então, principalmente na parte de... E você tá me ouvindo? Ai, não, peraí, que saiu. Sim, vamos lá, sinais de alerta. Tá me ouvindo? Então, como eles estão navegando fases de... Tá me ouvindo certinho? Tô. Porque saiu aqui meu áudio. Tá. Principalmente como eles estão navegando fases diferenciadas, né? Vamos lá, na parte infantil, saltos de desenvolvimento, muitas vezes aqui, né, na Austrália, saindo da escola primária para o high school. Então, assim, a todo momento eles estão passando por isso. Mas por isso que eu digo que a coisa mais importante é observar o comportamento cotidiano e ver o que tem mudado. Então, assim, obviamente, assim, que da fase da primary school para a escola, né, o high school, eles vão ter mais, né, comportamentos muito mais desafiadores, vamos dizer assim, né, porque eles estão tentando entender quem sou eu e tentando se descobrir nesse mundo. Porém, se isso se torna, como eu digo, muito intenso, olha para a intensidade, para a frequência, para a persistência disso, assim, é o mais importante, porque um adolescente se está mais irritado, por exemplo, enquanto navega, né, essas novas fases, não é um problema, né? Todos passamos por isso e todos temos todos os sentimentos, né? Ansiedade, medo, insegurança. Acho que o grande problema aqui é olhar para intensidade, né? Se isso acontece todos os dias e quão frequente isso tem se tornado. Então, assim, se é algo muito frequente do que o seu filho ou sua criança ou adolescente tem apresentado, isso sim é um sinal de alerta. Então, assim, tudo que seja fora do normal e, obviamente, assim, tentando enxergar e olhar um pouco para esse nível de persistência desse comportamento. Ok. Como crianças e adolescentes costumam expressar esse sofrimento emocional? Ah, é variado, eles expressam de diversas formas. Quando eu sinto que são mais jovens e depender do temperamento, muitas vezes explosão. É o que eu vejo, assim, né? Explodindo, assim, né? Gritando, sendo desrespeitoso. Então, assim, a raiva sempre, assim, eu vejo que é uma que acontece sempre. E muitos pais acham que, assim, é birra, é falta de limite. E é uma linha muito tênue, porque, assim, limite é importante, ele precisa, né, ser claro, ser firme. Isso não se trata de falta de limite, mas entender que se essas explosões estão muito grandes ou né, acontecem com muita frequência, então sim, um sinal, um grande sinal de que essa criança ela não está sabendo lidar com a sobrecarga emocional, né? Ela não está sabendo colocar em palavras o que está acontecendo. Então, assim, se eu não consigo me comunicar, eu explodo. Então, é uma forma, assim, né, de um grande sinal, assim, que eu vejo. A ansiedade tem sido, assim, uma que tem crescido cada vez mais entre crianças e adolescentes, assim. Ansiedade de tudo, né, de falar, do medo, porque vem, assim, a ansiedade, ela tá apenas, assim, um pouquinho como se fosse um iceberg, né? Assim, em cima a gente vê o comportamento, sim, flashes do comportamento, um pouco de ansiedade, da insegurança, assim, né, daquela pessoa que não consegue se concentrar, e embaixo disso, todos os sentimentos, né, que eles podem estar sentindo. Então, assim, mas sem dúvida a ansiedade, assim, comportamentos ansiosos de não conseguir completar uma atividade, dificuldade de se concentrar, que às vezes a gente acha assim, nossa, mas assim, falta disciplina, e às vezes é muito o lado emocional comunicando de que, né, que essa criança adolescente está com muitas demandas que ele não está sendo capaz de, de lidar, né? Ele está Sim, comunicando literalmente com o comportamento de que assim, não está demais para mim, eu não consigo, né, lidar mais com isso. entendi. E, obviamente, em caso... E o Oi? silêncio é um dos piores sinais, né? Esse eu acho mais complicado
para ser bem honesta com você. Eu prefiro lidar mais com a raiva, com a explosão, Sim. eu acho mais fácil de navegar. Crianças e adolescentes que se fecham completamente, eu acho que esse, assim, a gente tem que ter mais cuidado, porque é mais difícil a gente acessar. E o que a gente não sabe, assim, para mim é muito mais perigoso, é o que eu vejo na prática. E eu acho que assim tem que, se eles se fecham completamente e assim não tem ninguém com que eles consigam se comunicar e se abrir, para mim assim eu digo que de todos os comportamentos, né, a apatia, esse, né, para mim é o que eu fico mais Preocupada, né? preocupada, Sim, vamos dizer assim, como profissional, em tentar descobrir a fundo, porque, assim, 90% das vezes são coisas mais complexas e agravadas, e exatamente isso, ele não está mostrando que está nesse nível, né? entendi, Você olha por fora, como ele está fechado, você não consegue ver. entendi. E quando os pais tentam ajudar, qual o maior erro deles? Né? Qual é o erro mais comum dos pais ao tentar ajudar essa criança? Vamos lá, tentar corrigir tudo. Sim, é, A gente tem, às vezes tem um método de assim, não, vou resolver, assim, tá me contando, eu preciso aqui, não termina nem de ouvir, já trouxe uma coisa que não, você pode fazer isso, aquilo, e já vai dando um monte de sugestão para tentar resolver o problema. Então, assim, não precisa, sabe, trazer, quando a criança ou adolescente traz, tenta segurar um pouco na resolução, nessa de já interromper o adolescente para tentar resolver o problema ou minimizar, que eu vejo muitas vezes um ou outro, assim, de, não foi nada, né, tentar minimizar o problema. Então, assim, é muito importante que ele escute e pare de fazer um ou outro e tente realmente estar uma escuta, né, presente, né, tá lá emocionalmente, eu digo emocionalmente disponível. Os pais não precisam ser perfeitos, ninguém vai ser perfeito, isso não sim, existe. sim, A gente tem que dar o melhor de estar emocionalmente disponível lá para ouvir, entender aquela dor e a partir disso navegar com ele numa potencial solução, e o que ele, né, de ouvir também o que ele acha. Então, assim, não tentar já interromper. entendi. Ó, sua tia Rita tá te prestigiando aqui, viu? Ah, Tá? Ela tá aqui, tá no chat aqui do YouTube da rádio, né? Ela tá aqui dizendo que tá prestigiando você, tia Rita. Então vamos estar falando de um temazinho bem mais sensível, Eduardo, sobre autolesão, né, e sofrimento. Né? O que é de fato a autolesão? vamos lá. A autolesão é quando, né, uma pessoa, ela inflige, né, uma lesão, enfim, no seu corpo de propósito. E muitas vezes não porque ela quer, assim, na maioria dos casos, não porque ela tem um desejo de morrer ou nada do tipo, mas porque a dor emocional, ela é tão grande que é como se fosse uma forma de você, assim, não saudável, claro, de aliviar, né, essa dor emocional. Assim, eu uso, é como se eu recorresse daquela dor física como uma forma de sair daqui, né, de sair da minha mente. Então, assim, e infelizmente é algo que eu vejo cada vez mais, e assim, é muito triste, porque alguns anos atrás, assim, né, quando eu comecei a trabalhar nesse espaço, é algo que eu fui um pouco, e assim, tem crescido exponencialmente, tem sido algo muito nas redes sociais também, no TikTok, algo que eles acessam muito. Então, infelizmente, assim, não é nem algo que, mas não vê na TV, não vê assim, eles têm acesso às redes, têm amigos, eles vivem em contexto, então não tem, assim, é muito difícil eles não terem acesso a isso. Então, assim, é muito triste, mas, enfim, a definição é basicamente isso, né? Tentando sair, né? Uma forma de lidar com essa dor emocional que eu não tenho nenhuma outra ferramenta, então eu utilizo da autolesão, né? Eu vou infligir esse sofrimento de propósito para poder sair um pouco, E né? o que que Para não leva? sentir mais, né? Tentar não sentir mais. Entendi. E o que leva essas crianças e adolescentes a recorrer a esse comportamento? Vamos lá, a falta de, acho que assim, né, uma das primeiras coisas que eu acho, assim,
primeiro, elas não têm um vocabulário emocional, muitas não crescem e não, assim, a nossa geração, os adultos, primeiro, não foram criados nesse contexto de entender e nomear emoções e de que saúde mental é uma questão, ponto. Temos pais e mães que não entendem essa parte. Criam filhos, crianças e adolescentes que muitas vezes não têm essa bagagem emocional de entender e de saber como responder a isso. Porque não é só nomear, mas é nomear, eu tenho esses sentimentos, eu estou passando por situações difíceis, porque todos vamos passar, mas assim, não tenho, e o que eu faço? Como eu vou lidar com isso? Então, ter acesso a essas ferramentas não só de regulação emocional, mas assim, né, a lidar com situações desafiadoras, seja um bullying, seja uma dificuldade de autoestima, que eu vejo muito, assim, pressão, né, de amigos. Então, assim, de ter realmente as ferramentas para poder lidar com isso, e acaba que obviamente, acaba sendo exposto nesse contexto de TikTok, Snapchat e todas essas redes sociais, porque, infelizmente, tem sido algo que tem sido muito postado por crianças e adolescentes, comentado por muitas crianças e adolescentes, assim, que eu trabalho, e acaba utilizando daquilo que ele viu, né, e absorvendo, infelizmente, algo que não é saudável, né, algo que ele viu alguém fazer, que ajudou de alguma forma, e acaba recorrendo a esse mecanismo. Entendi. E como é que os pais devem reagir ao descobrir? É muito difícil, e eu já tive várias conversas muito desafiadoras com os pais, porque não é fácil, assim, eu entendo a dor dos pais de quando recebe, assim, né, essa notícia, mas primeiro conselho, assim, que eu dou é não entre em pânico. Assim, a criança ou adolescente já está passando por muito, então quando a gente se desespera, faz aquilo se tornar muito maior. Então, assim, escuta, assim, o que a criança ou adolescente tem a dizer, escuta o porquê que ele fez isso e tenta ser ao máximo acolhedor, porque se ele recorreu a isso, ele está passando por muitas dificuldades. E ele, assim, pelo que eu, assim, pela minha experiência clínica, assim, eles têm também muita vergonha disso. Porque sabe, assim, no fundo sabe que é errado e assim, mas não conseguia encontrar outra forma, sabe? Então eles já se culpam muito. Então, se a gente adiciona mais essa culpa, ou briga, ou reprime, assim, se torna mais desafiador. Então, assim, acolher essa criança e o adolescente, buscar ajuda profissional e principalmente se está nessa fase, buscar ajuda profissional é muito importante, assim, não tenho como recomendar, se chegou a esse nível, precisa de apoio psicológico, porque, assim, com o pai e a mãe, assim, é muito pessoal, e, assim, é difícil, às vezes, a criança ou adolescente se abrir completamente, porque também, às vezes, não quer colocar essa sobrecarga nos pais. Então, assim, ter uma profissional também que auxilia a navegar e a encontrar, né, fazer um plano, assim, né, aqui no consultório eu trabalho, né, com planos de safety, né, de segurança, assim, né, de que outras ferramentas ele pode utilizar, né, para quando venha essa necessidade, né, de recorrer à autolesão. Então, assim, existe todo um procedimento que pode ser seguido. Então, o conselho que eu digo para os pais é não se desespere, acolha e por favor, busque, né, um apoio Ajuda, né? Ajuda. profissional. E o que nunca deve ser, e o que nunca deve ser dito nesse momento? Que nunca deve ser dita. Eu acho que eu acho que eu acho que reprimir, assim, xingar, enfim, né, reagir de uma forma desproporcional, por mais que seja algo muito desafiador e por mais que seja algo que, né, que nenhum pai, assim, nunca conversei com nenhum pai, nenhuma mãe que esperasse que o filho estivesse fazendo isso. Então, assim, mas eu peço que não grite, né, Não bater de não frente, xingue, né? Não bater de não, frente. né, não faça, porque isso vai trazer ainda mais culpa e aquele adolescente, em vez, às vezes, de se abrir ou falar mais coisas que possam estar acontecendo, ele se fecha completamente. Então, aí é um risco muito maior.
Então, assim, não reagir, eu diria isso. Sim, se caso você queira reagir, espere um pouco, segura um pouco Aguenta aí, né? naquela conversa e reage depois, Porque assim, sozinho. Então, eu te falo, Eduardo, porque quem foi criado de outro jeito não vai saber lidar com situações assim. Né? A minha geração não tinha psicólogo, psicólogo era um cinto, né? Era uma palmatória, então não tinha terapia, não tinha nada, então era outra realidade. Então como é que eu vou saber lidar com situações assim, né? Então eu tenho que ter ajuda de profissional, sim, né? É inevitável, né? A ajuda do profissional, né? E uma coisa que eu acho que é interessante salientar nesse contexto, existe prevenção para isso e como começar? eu sempre bato no ponto da prevenção, porque para mim é o mais importante de tudo. Então, assim, e acho que a gente, né, poderia ver crianças e adolescentes muito mais felizes e sem tantos problemas se a prevenção fosse algo, né, assim, que acontecesse em escala. Então, assim, pode sim ser prevenido, principalmente quando a gente nota aqueles comportamentos lá atrás. Se você nota que a sua criança ou adolescente já está tendo comportamentos muito diferentes do usual, então, assim, né, se está se fechando demais, ou está muito estressado, ou ansioso, ou com problemas de autoestima, se você já nota que tem algo muito, fala muito mal de si mesma, enfim, se você nota sinais de que assim, não, isso aqui não está muito, minha criança adolescente está muito diferente, esse é o melhor momento de você procurar ajuda. Porque nesses momentos ele está passando talvez por alguns problemas e que são muito mais assim fáceis de ser resolvidos. Então, quando a gente age, nesse início, é muito mais fácil de que quando a criança ou adolescente tenha que lidar com problemas mais difíceis, porque irão, né? Parte da vida a gente lidar com dificuldades, ele vai ter ferramentas suficientes, saudáveis, vamos dizer assim, ferramentas de autorregulação, para lidar com aquilo sem recorrer a comportamentos de risco, sem a recorrer ao uso, por exemplo, de substâncias psicoativas ou autolesão ou pensamentos suicidas e assim, enfim, desses casos mais agravados. Então, assim, agir na prevenção e dar ferramentas para essas crianças e adolescentes, assim, é o melhor que você pode fazer para sua criança, né, para o seu filho. Então, vou falar um pouquinho sobre escola, o bullying e pressão. A escola está preparada para lidar com essas situações? É diferente Não, a situação daí. Você acha que é igual o Brasil e a Austrália são parecidos? As escolas, né? Que eu não sei se você tem experiência com o Brasil, mas né, acredito que não seja tão diferente, né? não acho que seja tão diferente. E eu diria, acho que o Brasil acho que até sei um pouco melhor, mas diria que no geral não. Infelizmente não. Essa é a minha resposta. Não, assim, eles têm tentado, tenho notado ao longo dos anos que tem tido um olhar cada vez maior. Assim, você vê as estatísticas do número de crianças e adolescentes tendo que tomar medicamentos. Então, assim, um número exponencial, né, de dificuldades que crianças e adolescentes têm passado na parte de saúde mental. Então, assim, eu sinto que tem tido uma tentativa de ter um olhar um pouco mais, né, para isso, né, para poder auxiliar essa criança e adolescente, né, nesse contexto escolar, como para responder ao bullying, entender os impactos que isso tem, na verdade, na saúde mental da criança e adolescente. Então, assim, eles têm tentado, mas é desafiador e vou te dizer que também tem a parte das redes, que torna esse espaço muito mais difícil, não só para aqueles que trabalham nas escolas, mas também até para os profissionais, né, que atendem, né, os psicólogos, enfim, que atendem as crianças, porque esse espaço de rede social é muito difícil de ser controlado, de ser navegado, e então, infelizmente, não acho que, respondendo a sua pergunta, ainda não acho que chegaram lá. Espero que ainda temos um caminho a percorrer. Eu tenho visto que você
bate bem sempre na tecla das redes sociais, né? Então hoje é evidente que é um problema, né? Infelizmente, assim, é um problema e também um outro conselho, assim, né, que eu posso passar para os pais acompanhe, assim, pergunte, seja curioso sobre o que a sua criança ou seu adolescente, assim, se for, né, menor, controle, sabe? Coloque limites com relação a esse tempo de tela e se for mais velho, seja curioso e, assim, procure saber o que que se passa naquele espaço, porque, assim, vejo muitas crianças expostas a riscos, a situações de risco nesses ambientes. Então, em ambientes que a geração passada não sabe, não entende, assim, Verdade, muito, né? Não sabe verdade. navegar. E eles são muito bons em mascarar. Nossa, eles são muito espertos, então, assim, escondem aplicativos, então, assim, mas é muito difícil você. Então, assim, você ter um diálogo aberto e criar essa relação com o seu filho é, sim, sempre o melhor caminho, porque ele vai conseguir te contar, e é o que a gente espera, né, que ele tenha capacidade de se abrir para alguém, ou para o profissional, ou para os pais, sobre algo que esteja acontecendo, porque é É, complicado. parece que o negócio ficou tão sério também na Austrália que parece que ele teve o limite aí, né, de 16 anos, né? É. Né, acho que Hum. por conta disso mesmo, né? Não é? Sim, por conta disso, Mas, e imagino que é algo que, assim, não sei como os outros países vão adotar, mas acho que vão acabar trazendo novas e novas legislações com relação a isso, porque eles estão vendo, na verdade, agora, essa geração que cresceu com as redes, os impactos que isso Sim, tem, assim, não crescemos, assim, as outras gerações passadas não cresceram sim, sim, num ambiente sim, em que você, né, foi criado nesse ambiente de redes sociais, é completamente diferente. A comparação que você tinha apenas com o seu ambiente, com sua sala, né, você ser comparado com relação a tudo, todos os dias. Ser comparado à aparência física, a aparência de como você deveria ser, onde você deveria estar, todos os dias. Então, imagina crescer com essa pressão. Não é fácil. eu vejo também como é um governo que se sensibiliza porque vê o futuro, né? Pô, olha os homens, olha as mulheres do futuro aqui da Austrália, por exemplo, né? Como é que vão, como é que vai estar, né? Futuramente. Eu acho que isso já é uma questão de prevenção, né? É importante isso. Eduardo, o impacto, falando das redes, intensifica muito esse sofrimento dessas crianças? Ah, muito. Eu diria muitíssimo, porque, assim, para as crianças menores, que obviamente não têm tanto acesso, eu diria não tanto, porque, né, imagino assim, de até 8 anos, assim, muitas vezes elas não têm acesso, que é ótimo, que já facilita, então, e até acho que o resultado terapêutico é até mais efetivo quando elas não têm acesso, mas para as pré-adolescentes e adolescentes que já têm, né, esse acesso a mais, vamos dizer assim, né, redes sociais e a outras plataformas, se torna muito mais difícil, se torna mais complicado. Então, tá, vamos falar sobre famílias, né? E caminhos de cuidado. Qual o papel da escuta dentro da família? Eu acho que a escuta é muito importante, porque exatamente a escuta, ela pode, assim, na minha opinião, ela pode ser classificada como uma prevenção daquilo, né? E abrir o espaço que aquela criança ou adolescente precisa para poder trazer o que está acontecendo, o que está se passando. Então, assim, e quando a gente tem pais, né, que conseguem escutar, a gente vê o resultado disso, assim, na prática, né, de que eles conseguem se abrir, de eles conseguem pedir ajuda. Que, assim, assim, eu sempre digo para a adolescente, nossa, você saber pedir ajuda é tão importante. Você chegar e dizer, eu não estou bem, e é uma coisa que eu sempre assim, ensino muito e trabalho muito na minha prática, assim, você saber, não estou bem e preciso de ajuda. Essa coisa é tão pequena, mas é tão grande, assim, é tão eficaz. Então, assim, você conseguir abrir com sua criança ou adolescente esse espaço é muito importante. Até um conselho que eu dou às vezes, é muito difícil a criança se abrir, ou adolescente, assim,
naquela conversa, assim, né? Olho a olho, é meio difícil, mas assim, vai dirigir, assim, vamos, né? Dirigir, assim, quando a gente está na paisagem, assim, olhando outras coisas, assim, que às vezes eles acabam que se abrem mais, né? Fazendo alguma atividade, e aí você começa a coletar informações, a ser curioso sobre o que acontece. Eu acho que sempre acaba que é uma maneira eficaz de você conseguir abrir esse espaço para que a criança ou adolescente se sinta à vontade de contar algo. E assim, e pensa que se ela conseguiu se abrir sobre algo desafiador, pensa o quão poderoso isso é. E o Verdade. quão seguro você criou, você conseguiu fazer com que esse espaço, né, se tornasse para que essa criança ou adolescente se abrisse. Porque, acredite, não é fácil para eles trazerem essas questões. Então, assim, não, não interrompa, só acolha. Se está na dúvida, silêncio. Escute. Na dúvida, só escute. Não sabe o Não que fazer, recriminar também, né? não reage. Na dúvida, só Sim. escute. Seja curioso. Não sabe o que fazer, só escute o que ele tem a trazer. Reflita. Nada, não tem nenhum problema a gente sentar, refletir, pensar um pouco no que eu vou fazer com relação a isso e depois, né, conversar. Como é que os pais podem se preparar emocionalmente para apoiar seus filhos? Né? Eu digo assim, os pais, é muito importante que os pais cuidem da própria saúde mental. Assim, isso é muito importante, porque muitas vezes vimos pais e mães com muitas demandas emocionais, não sabendo lidar, né, não sabendo se autorregular, com muitas coisas desafiadoras acontecendo na vida deles, e assim, e muitas vezes o foco é sempre no filho. Pelo amor de Deus, ajude meu filho. Mas às vezes as demandas do seu filho diz respeito a você, pai. Então, assim, às vezes ele não está sabendo lidar porque você também não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo. Então, é muito importante que os pais e mães sejam capazes de se cuidar, né, de ter esse olhar também com carinhoso para as próprias emoções e de ver assim de que forma, né, eu posso, né, me auxiliar, de que forma eu posso lidar com as minhas emoções de uma forma mais saudável, de talvez também eu, né, o pai ou a mãe também buscar um auxílio, um apoio psicológico também, se está muito desafiador, se não está sabendo lidar, se não tem nada de errado com isso. Então, assim, é muito importante porque, assim, você não vai conseguir, é uma coisa muito, vou tocar nesse ponto, você não vai conseguir regular a sua criança ou adolescente se você não estiver autorregulado. Se você não tiver a ferramenta de se autorregular, me diga como que você vai auxiliar a sua criança ou adolescente. Não vai. Simplesmente é impossível, sim, sabe? Então, assim, é importante que você, sabe, seja capaz de lidar, de pensar, né, de que forma eu posso, né, estou muito estressado, sabe, o que eu posso fazer para me acalmar, o que eu posso fazer, estou muito ansioso, né, de que forma eu posso encontrar para lidar com essa questão, e aí sim eu consigo auxiliar o meu filho, né? É você cuidar das suas emoções, se autorregular para você também está disponível, né? Está emocionalmente disponível para cuidar das emoções dele. Vou te falar uma coisinha aqui, um desafio. Um paciente com câncer, né? Câncer, para muita gente, é fim, já é sentença, e não é, né? A gente sempre fica batendo aqui que câncer não é fim. Mas imagina o pai que está com câncer, imagina a cabeça. Como é que essa pessoa vai lidar com uma criança nesse problema? Me fala aí. Entendeu? É muito difícil. Então é muito difícil. Ele tá ali, ó, poxa, eu tenho, o que eu posso? Posso estar morto, pô, vou morrer, tô com uma doença incurável, como é o meu caso, eu tenho um mieloma múltiplo e não tem cura. Posso morrer a qualquer hora, tenho uma criança pequena, e o futuro vou deixar, enfim, ó, imagina a cabeça desse cara como é que fica, né? Como é que esse pai ou essa mãe vai saber lidar com essa criança problemática? Problemática sim, né? Cheio de altos e baixos, enfim. Trazendo muito de comportamentos Sim, desafiadores, sim, né? sim. Então, nesse caso, obviamente, né, o foco está
no pai e na mãe que está passando por essa sobrecarga mental. Não te, E quando a criança... te cortando, o que você faria se deparasse com uma situação dessa? Você como profissional. Chega o pai, eu estou te falando porque tem muitos pais que estão me acompanhando e eles querem, eles passam por situações assim. Precisam saber o que eu faço, o que eu faço? Como é que eu vou lidar com essa criança? Eu tenho que estar uma cabeça equilibrada, um emocional equilibrado, que é difícil. Sim. E como é que eu vou lidar com a situação dessa? E a criança, por mais que seja, ele sabe da situação que o pai ou a mãe está passando. Entendeu? Como é que chega um profissional desse, como é que você lidaria? Primeira coisa, assim, os pais, assim, já tive até casos assim também. Sim. Então, assim, clareza, assim, muitas vezes os pais às vezes não conversam com as crianças e adolescentes sobre, claramente, sobre o que isso vai significar na rotina. Muitas vezes, né, vai ter mudança de rotina, vai ter, né, mudanças, vamos dizer assim, né, e deixa muito na fantasia, às vezes não quer falar sobre, ou assim, só fala por cortes, mas não é claro. Então, eu diria assim, primeiro vamos começar com clareza, obviamente, assim, dependendo da idade da criança, tentar ser o mais claro possível o que isso vai significar na prática, né? Assim, eu levava na escola, não vou, assim, o que isso vai significar na prática? Então, assim, ser claro, o máximo que você puder e honesto, obviamente considerando a idade da criança, né? Assim, se for um adolescente, vai entender, né, um pouco mais, e permitir de que, assim, que ele também, assim, e obviamente validar que é difícil para mim, não tem problema nenhum trazer a dificuldade que isso está sendo para você e também abrir espaço para ele também vai ser difícil. Então, assim, eu sei que isso vai ser, né, uma situação de desafio, porque vai ser desafiador. Sim, para os dois. Sim. Não tem como você dizer que não vai ser desafiador. Então, assim, ser honesto e claro, para não abrir também espaço para fantasia, principalmente criança. Porque, assim, se você não fala e não é claro, muitas vezes, ou fala em cortes, a criança muitas vezes acaba que fantasia, e dá espaço para fantasia. E eu já vi muitos casos de criança achar que, por algum motivo, ela foi responsável pela doença. Sim, sim. Uma culpa de que ela, por algum... porque eu fui... porque eu não fiz... porque eles estressei muito meus pais. E é assim, sim. Você acha que não faz nenhum sentido, mas é real. Sim. E assim, vejo muitos, e já vi casos de crianças de acharem que assim, eu sou responsável pelo meu pai, minha mãe está doente. Então, assim, por isso que eu digo que a comunicação clara é muito importante. Assim, não esconder, e se, assim, você não tem culpa, e, assim, já estabelecer isso, assim, né, isso, assim, ninguém tem culpa do que aconteceu, para que ela não carregue isso, é muito importante, também vai ajudar com ela a navegar, porque, assim, vai ser difícil para os dois, tanto para a criança quanto para o pai e mãe que está navegando isso, e não abrir também espaço, exatamente isso, para essas fantasias, para que ela crie histórias mais desafiadoras do que já existem. Então, assim, e obviamente, né, esse conceito de perda é muito abstrato, às vezes. Então, assim, ele não entende, né, o que é isso, né? Eu vou perder, vai estar aqui, não vai estar. Então, assim, é difícil para ele navegar. Então, assim, também abrir espaço e falar, olha, assim, né, isso vai ser difícil para mim, vai ser difícil para você, mas, assim, também abrir espaço para que ele também consiga falar sobre o que está fazendo, abrir espaço, porque, assim, muitas vezes a criança e adolescente acha que não pode sentir e não pode falar, porque os pais estão passando por isso. Sim. Então, assim, eu não quero mais dar problema. Então, eu me fecho e eu não quero falar. Então, assim, é importante que fale. Porque quando a gente fala e se comunica, a gente consegue achar formas mais saudáveis de lidar com isso, tanto para o pai e para a mãe, tanto quanto para a criança e adolescente. Estamos passando os dois, né? Sem dúvidas, vai ser um momento muito difícil, mas de que forma a gente pode lidar com isso de uma maneira mais, sabe, navegar isso, se comunicando e acolhendo um ao outro quando preciso. E como é que ele pode manter a sensação de segurança dentro de casa nesse cenário? Previsibilidade de rotina, ao máximo que puder. Sim. Se você... De como é que vai... O que vai mudar? Tá, isso. Criança e adolescente, assim, eles gostam de estrutura, precisam de estrutura. Então, dizer claramente, vai mudar alguma coisa? O que vai mudar? Isso, isso e isso. O que não vai mudar? Não, você vai para a escola. Você vai ter que, né, ir para a escola, continuar indo para a escola. Então, assim, deixar o mais claro possível de rotina que puder, assim, né, de controle
para que a criança, ela gosta, ela precisa do, apesar que ela vai dizer, não, eu gosto de fazer o que eu quero, não. Eles precisam né, de olhar assim para a rotina, para aquilo, não, o máximo que você conseguir de previsibilidade, que ela saiba, né, quem vai cuidar de mim esse horário, quem vai buscar, sabe? Quem é que vai conversar, vão poder fazer isso ou não. Então, assim, o mais claro, por isso que eu digo assim, a comunicação clara, o diálogo e abrir o espaço, né, para poder os dois falarem dos sentimentos, assim, é muito importante. O fato de você não falar não vai fazer, assim, não vai fazer com que, porque muitas vezes eu vejo assim, os pais, mas eu não quero falar, assim, quando tá passando exatamente por uma situação dessas, né? Não quero falar, eu vou adicionar mais coisas, trazer mais problemas para o meu filho. Não, ele já tá passando por isso. Então, você não falar, às vezes, é pior. Entendi. Olha só, nós temos coisa aqui para 2 podcasts, viu? Nossa, passa muito rápido, o papo foi muito interessante. Eu queria que você já finalizasse deixando uma mensagem de esperança para esses pais que convivem, né? Principalmente aqueles pacientes com câncer e que passam por situações como, né, de estar com essas crianças lidando com essa situação. Eu queria que você passasse essa mensagem de conforto, de esperança, né, de fé, né, principalmente de fé e de equilíbrio para esses pais. Eu diria, vocês estão fazendo o melhor que podem. Então, assim, não tenta ser perfeito, perfeição não existe. Eu diria, tenta acolher, né? Da mesma forma, né, que a gente tentar acolher essa criança ou adolescente, abrir esse espaço de diálogo, assim, já é mais do que suficiente. Muitas vezes a gente acha que precisa fazer muito e às vezes, assim, sabe, começa no acolhimento, de você abrir espaço para sua criança ou adolescente falar o que sente e você ouvir, né, criar esse espaço de segurança. Então, assim, às vezes a gente não precisa de muito para poder ajudar a criança ou adolescente. Eu acho que, assim, essa é a grande mensagem. A gente precisa estar ao máximo, assim, por mais que seja difícil navegar, né, esse processo, tentar criar um espaço que vocês dois consigam, né, se apoiar, né, os dois consigam falar sobre o que está sentindo, sobre as dificuldades, sobre formas de lidar isso de forma saudável, né, comunicar, tá, isso aqui não foi legal, sim, fala do comportamento, sim, o sentimento tá tudo bem, né, o que a gente às vezes precisa mudar é o comportamento, né, caso esteja muito desafiador. Então, assim, é muito mais de você abrir esse espaço de escuta, de acolhimento, de validação, para ambos os lados conseguirem se comunicar e poderem navegar isso de uma forma mais leve. Então tá, chegamos ao final de mais um episódio e hoje com uma reflexão muito importante, né? Falamos sobre algo que muitas vezes passa despercebidos, são as emoções das crianças e adolescentes, especialmente quando dentro de casa existe um desafio tão grande como o tratamento de um pai ou de uma mãe. Se tinha algo que fica dessa conversa é que as crianças continuem sentindo, mesmo quando não conseguem expressar. E por isso, a escuta, o acolhimento e a presença fazem toda a diferença. Quero agradecer imensamente a Eduarda, né, por compartilhar tanto conhecimento e sensibilidade conosco. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Olhe com mais atenção, escute com mais presença e cuide também da saúde emocional dos seus filhos. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com outras famílias essa conversa, pode chegar a quem precisa. Então, até um próximo episódio, se Deus quiser. Muito obrigado, Eduardo. Deus continue te abençoando. E a Melodia FM está à sua disposição, os nossos canais também estão à sua disposição para você divulgar o que você quiser. Falar assim, Joalisa, vamos fazer mais um podcast, eu tenho um tema aqui bem legal, aqui tudo é nosso. Tá bom, meu anjo? Claro. Obrigada, o prazer foi meu. Muito obrigada pelo Tá, convite. Deus te abençoe, tá? Um beijão, até lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau.